Louvado seja Deus, amém? Amém. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Eu saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença do Todo-Poderoso Deus. E nós confiamos que Deus tem algo de especial para a minha vida e para a tua vida nessa noite. A presença de Deus neste lugar é notória. Irmãos, eu sei que onde Deus está, algo especial acontece. Essa palavra, ela é frutífera. Essa palavra, ela é verdadeira. Essa palavra, ela não volta sem nenhum efeito. Ela bate no meu coração, no teu coração, e ela gera uma transformação. E essa noite, nós estamos aqui com uma palavra revelada pelo Espírito de Deus, para que possamos atentar, aguardar os mandamentos e as suas leis, os seus estatutos e o seu querer, e vivemos a palavra conforme a tua vontade, a vontade do Todo-Poderoso Deus, porque sabemos que a vontade de Deus é sempre diferente da nossa. A nossa vontade, ela sempre pende para os nossos desejos, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e ela se completa em nossas vidas, mesmo que nós não entendamos. Mas quando olhamos para trás, nós vemos a ação poderosa de Deus. Quando olhamos para trás, nós vemos a ação poderosa da graça do Senhor, amém? Amém. Deus é fiel. Nós estamos num culto de domingo, culto com a família, mas Deus me deu uma palavra inusitada essa noite. Deus me deu uma palavra, e uma palavra forte, uma palavra sobre morte, uma palavra sobre o mal mais temido que a humanidade pensa e sofre e não tem como escapar, sobre justamente a morte. Diz que a esperança vai até a morte, né? Mas nós cremos num que supera a morte, e a esperança continua viva. Amém? A Bíblia é fiel e verdadeira, e eu quero compartilhar o que a palavra nos ensina. Livro de Lucas, o doutor Lucas, Novo Testamento, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. O tema da leitura, o filho da viúva de Naim, é engrandecido ao nome de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17. A leitura não é tão longa, mas eu quero que os irmãos participem conosco. Em nome de Jesus, acompanhe a leitura. Engrandecido é o nome do Cordeiro vivo. Lembre-se que se você estiver nos ouvindo e quiser acompanhar a palavra, acompanhar a leitura para entender melhor, para que se abra o leque de entendimento na sua mente, vai dar ação ao Espírito de Deus para trabalhar nos seus sentimentos, no teu coração, nos teus pensamentos, e transformar a história da tua vida, porque essa palavra é viva. Amém? Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Louvado seja Deus. Nós temos hoje um feito sobrenatural. Isso é uma história que realmente marcou gerações, e é uma história que nos torna aí uma base de proeza da parte do Senhor, de enfrentar a morte, de enfrentar o espírito da morte, porque moveu-se de íntima compaixão. Você já reparou que Jesus, ele enfrentou a morte por mim e por você? Você já reparou
que Jesus morreu no meu e no teu lugar, teríamos coragem de morrer no lugar do próximo? Às vezes fazemos algumas reflexões e vemos o quão grande é o amor de Deus, o quão grande foi o amor de Cristo, que podia ter rejeitado aquela missão a todo tempo, sendo revelado a ele as dores que seria passado. Ele poderia ter voltado atrás e falado: não, é pesado demais, não, essa cruz não dá para aguentar, não, as pessoas que eu vou morrer, sinceramente não estão recompensando, elas não valem a pena, são pessoas que não ligam para mim, são pessoas rebeldes, pecadoras, são pessoas que não têm um futuro amplo, pessoas que não me reverenciam, não me adoram, eu sinceramente não vou morrer por elas não. Jesus podia ter falado isso, mas o amor dele superou toda a expectativa humana. O amor dele superou os nossos pensamentos e sentimentos. Os nossos merecimentos eram nenhum. Nós tínhamos tudo para ser condenado. A nossa sentença era a morte, mas de repente Cristo veio e nos oferece a vida. A nossa sentença é a morte, mas Jesus Cristo vem e de repente nos oferece a esperança de uma vida plena e abundante e de morar na plenitude dos céus. Cristo, ele vinha com os seus discípulos e uma grande multidão saindo da cidade de Cafarnaum, ao qual ele morava, da cidade litorânea de Cafarnaum, ao qual ele morava. E a Bíblia fala que lá em Cafarnaum ele já tinha realizado um milagre de cura para um dos servos de um centurião. E Cristo, ao realizar aquele milagre, ele saiu da cidade de Cafarnaum e aquela multidão o seguiu. Ele saiu da cidade de Cafarnaum e prosseguiu com também seus discípulos a uma cidade ou uma aldeia chamada Naim. A cidade de Naim era pequena, a cidade de Naim ficava no norte, a cidade de Naim ficava para o lado da Galileia, perto de Nazaré, a cidade onde Cristo foi criado. Aleluia. E a cidade de Naim, quando ele foi entrando, com uma grande multidão, quando ele foi entrando, com os seus discípulos, quando ele foi entrando, com um cortejo de alegria pela palavra de renovo, um cortejo de alegria com a palavra de salvação, um cortejo de alegria com grandes feitos de cura, com grandes milagres, com grandes ações que a humanidade não tinha visto naquele momento, mas só tinha ouvido se falar. Grandes milagres e efeitos foram realizados em algumas etapas. Milagres foram realizados na época de Moisés, na época do Mar Vermelho, na época do Egito. Milagres foram realizados na época de Elias e de Eliseu. Grandes efeitos e grandes milagres ocorreram com os grandes profetas. Mas repara que a geração, a quarta etapa, a terceira fase que aconteceu, foi a etapa de Cristo, e foi o que mais realizou milagres sobre a história da humanidade. A palavra nos ensina que não existe livro que possa armazenar todos os feitos, todos os milagres, todas as curas, todas as libertações, todas as purificações, todas as ressurreições, tudo o que Cristo fez, né, através do seu poder para a humanidade, em benefício da humanidade. E esse foi mais um, e não foi um feito qualquer, porque esse feito juntou-se duas multidões de pessoas, dois cortejos de pessoas, duas caravanas de pessoas. A primeira caravana era que Cristo vinha com os seus discípulos, uma multidão o seguia, e antes de entrar na cidade, às portas da cidade de Naim, a Bíblia fala que ele encontra-se com outro cortejo, um cortejo fúnebre, um cortejo de solidariedade a uma mulher, de solidariedade a uma viúva. Perder um filho já é duro, mas perder um único filho é mais duro ainda. Perder um filho causa males, dores, aflição. O coração daquela mãe já devia estar destruído. Mas a Bíblia fala que ela não era uma mulher só, não era uma mulher qualquer, era uma mulher só. Eu imagino o conto de fada dela, Marcelo, se desfazendo. Era uma mulher que casou e sonhou ter uma família como todas as mulheres naquela época. O bom feito da mulher naquela época era ser boa esposa e era ter muitos filhos.
Ela se casou para ser feliz, ela se casou com projetos de felicidade, morando naquela cidade, conhecida e bem vista por todos, bom testemunho. A Bíblia nos ensina que ela veio do anonimato, mas a fama ruim, a fama negativa, ela sempre corre na frente. E aquela mulher não tinha fama ruim, tanto não tinha fama ruim, que o cortejo fúnebre que acompanhara ela até o sepultamento do seu filho era imenso. A Bíblia fala que era uma grande multidão. Então, no mínimo, podemos pensar que aquela mulher era uma boa vizinha, era uma boa mulher, que vinha de boa índole. Então entendemos que uma grande multidão acompanhava aquela mulher. E aquela multidão de pessoas, vizinhos, conhecidos e parentes que estavam ao redor dela, estava sendo solidário, porque à frente do cortejo ia ali o caixão. À frente daquele cortejo, daquela multidão, ia ali o seu único filho. Ela se casou e o casamento dela logo frustrou-se, porque a Bíblia fala que o marido dela morreu. Não se sabe do que morreu, se foi doença, não se sabe o que aconteceu, mas a Bíblia fala que ela ficou viúva, mesmo tendo um filho, e o seu único filho era o depósito de alegria dela, era o depósito de esperança dela, todo o coração dela estava focado no bem-estar, de ter a única pessoa que ela depositaria o teu amor, porque o seu marido tinha morrido. E no meio a uma tragédia tão complicada de se falar, porque sentir a dor da morte é difícil demais, não dá para descrever o sentimento da morte. Mas a Bíblia fala que mesmo depois de perder o marido com um único filho, veio também a morte do filho. Aquele filho representava tudo que ela amava, aquele filho representava o bem-estar do futuro dela, aquele filho representava também a aposentadoria na tua velhice. Porque o projeto era que o filho crescesse, o projeto que ele ganhasse uma profissão, que ele honrasse a mãe, que ele cuidasse da mãe da velhice. As viúvas, elas dependiam dos seus filhos, elas não poderiam trabalhar fora, as mulheres não tinham esse aval de se autossustentar. Era difícil a situação daquela mulher. Os pensamentos dela estavam confusos, ela tinha uma guerra de sentimentos no coração. A dor dominava, e mesmo a dor dominando, ela não conseguiu enxergar uma outra multidão que vinha, a outra multidão que vinha trazendo vida. E se formos fazer uma comparação, repara que no primeiro cortejo de Jesus vinha um homem todo poderoso, condenado à morte. Condenado à morte de cruz em meu e teu lugar. E no outro cortejo, na outra grande multidão, vinha um menino já morto, condenado à vida, porque se encontraria com o caminho, com a verdade e com a vida, que é Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aquela viúva não pediu nada para Jesus, mas Jesus viu aquela viúva. E repara que não tinha uma plaquinha naquela mulher: eu sou a mãe, eu sou a viúva, o meu filho que morreu, é ele que está no caixão. Não tinha identificação. As mulheres andavam com a roupa padrão, estavam envoltas numa grande multidão. Ninguém identificou ela para Jesus. Ela não correu para Jesus e destacou: eu sou a mãe do morto, me ajuda. Ela não pediu socorro, Marcelo, ela não orou para o Senhor. Ela vendo o filho morto, ela simplesmente se sentiu abatida, mas viu que a esperança dela tinha morrido. Porque a morte é o fim da esperança. Na cabeça de muitos, a morte é o pior feito sobre a história, porque é irreversível. A morte é a pior dor que existe. Mas nos dias atuais a gente pode comparar que a morte, para muitos, deixou de ser a maior dor. Tem gente que está trocando a dor da morte por dores maiores e que aos nossos olhos são irrelevantes. Pastor, mas como assim? Tem muito empresário que quando fale, prefere a dor da morte, porque entra num suicídio. Tem muita mãe que prefere a dor da morte ao ver o filho na cadeia. É ou não é? Tem muito marido que prefere o suicídio ao
ver a separação do relacionamento de muitos anos. Repara que muita coisa nos dias atuais pode fazer o suicídio se tornar, em primeiro lugar, a morte. É um ponto de derrota para muitos. É o fundo do poço. É onde ninguém consegue modelar ou dar um jeitinho para mudar. A ciência não consegue mudar a morte. A tecnologia não consegue mudar o perfil da morte. O dinheiro não pode comprar a vida em cima da morte. Nada consegue transformar a morte em vida. Mas a Bíblia me afirma que o dono da vida encontrou com o espírito da morte. E a Bíblia fala que Jesus, em meio àquela multidão que se encontrava de um lado e do outro, ao entrar da cidade de Naim, embaralhou-se os rostos. Eu imagino que as duas multidões, ao se encontrar, virou uma grande multidão e as pessoas se confundiram. Uma multidão entrando, uma multidão saindo na porta da cidade. O que está acontecendo? Muitos se perguntaram, e no meio de todo aquele povo, Jesus olhou diretamente para a viúva. Aleluia. Jesus sabia quem era a viúva. Mas como, pastor? Se a viúva não se identificou, como é que Jesus sabia que ela era a viúva? Porque os olhos do Senhor, eles não estão aparentes só no que você apresenta por fora, mas Ele está olhando também os teus sentimentos, o teu coração. Aleluia, Deus. Jesus olhou a dor daquela mulher por dentro. Meu Deus. Porque por mais que tenha uma multidão de pessoas querendo acompanhar, querendo ser solidária, querendo consolar a viúva, não dá para se comparar a dor do coração da mãe na morte de um filho, sendo o único filho, sendo viúva. A dor consumia o coração daquela mulher, e Cristo, olhando para aquela mulher, ela se destacou, porque o Senhor olhou os sentimentos dela. É o que acontece hoje. Cristo não te conhece só pelo que você veste, só pelo carro que você anda, só pelo bairro que você mora, só pelas pessoas que você conversa. Cristo não te conhece só pelo que você apresenta, pela tua cultura, pela tua forma de falar. Cristo conhece o íntimo do teu coração, porque tem muita pessoa bonita se apresentando, mas destruída no sentimento. O coração está amargurado, sem saída. Quantos pais estão pedindo socorro para os relacionamentos internos dentro de casa? Meu Deus. Quantas mães estão sofrendo e os sentimentos estão doídos, porque ela é salva na presença de Jesus, porque ela tem vida na presença de Jesus, porque ela tem relacionamento de oração na presença de Jesus, mas o filho está abandonado à morte, porque decidiu andar numa vida de pecado e se afastar dos caminhos do Senhor. Como você acha que está o sentimento de uma mãe que está orando para Cristo salvar o filho? Porque a morte para o crente mudou. Quando o homem vive com Cristo, quando o homem tem relacionamento com Cristo, quando o homem vive uma vida de santidade e de verdade perante Deus, o viver dele é Cristo e o morrer já é lucro. Mas o salvo, ele não se conforma em ver um ente querido, ele não se conforma em ver o teu próximo morto espiritualmente e não fazer nada, principalmente sendo um ente querido, sendo da família. Eita, meu Deus. Maridos que estão mortos espiritualmente, que já tiveram vida com Cristo, e a esposa continua orando para que Jesus salve, para que a morte dele não seja uma condenação eterna. Filhos que cantavam na igreja, filhos que louvavam ao Senhor na igreja, participavam dos louvores, dos grupos de louvores, da mocidade, do grupo de jovens, filhos que evangelizavam, tinham prazer no tocar, o prazer no cantar, o prazer em falar em Cristo, tinha comunhão com o Senhor ministerialmente, tinha uma vida na presença de Deus dentro da igreja, e de repente se afastou, o pecado dominou, a iniquidade desviou toda a cilada que o diabo preparou, ferramentas forjadas no inferno contra a vida de muitos, estão ativas e matando espiritualmente. Pessoas estão vivendo, mas vivendo uma vida morta espiritual,
sabendo que após a morte vai haver uma consequência, mas não querem mais a mudança. O coração daqueles que intercedem está doído. Eita, meu Pai, é verdade. Meu Deus. Porque coisa dura é você estar do lado do caixão Meu Pai. de uma mãe, do lado do caixão de um pai, do lado do caixão de um filho, e saber que ele morreu no erro, Meu Deus. e sabendo que ele morreu na criminalidade, Olha aí. e sabendo que ele morreu nas drogas, sabendo que ele morreu com o vício do álcool, do cigarro, da maconha, sabendo que ele morreu na prostituição, no adultério, no pecado, sabendo que o pecado não entra nos céus, sabendo que ele vai ter que dar satisfação da vida dele perante o tribunal de Deus. Como fica o coração daquele que estava orando, do coração daquele que estava intercedendo, do coração daquele que estava clamando pela salvação daquela alma. Meu Deus, é forte. Jesus conhece as suas lágrimas, Jesus conhece as suas orações, Jesus conhece o íntimo do teu ser. Muitos te conhecem por fora, mas da mesma forma que Jesus olhou para aquela viúva e moveu-se de íntima compaixão, Ele olha para você hoje, e movendo de íntima compaixão, Ele chega pertinho da viúva e fala: olha, não chores, Aleluia. não chora não, Glória a Deus. não chora porque eu cheguei, não chora não, eu vou mudar a tua história. Aleluia, meu Deus. É ridículo você chegar no velório, é ridículo você chegar no momento do sepultamento e falar para a mãe, a viúva, aquela que tinha o único filho enterrando, falar para ela: mãe, não chora. Não é aceitável. As pessoas podiam até recriminar Jesus, mas Jesus não fala somente da boca para fora, Ele fala porque Ele tem poder de mudar o quadro daquela situação. Ele fala porque Ele tem poder de mudar aquela situação, de levar o choro, a tristeza e a dor, de levar para longe e trazer a alegria, a paz e a vida novamente para aquela situação. Cristo não é uma pessoa qualquer. Quando Ele entra, Ele resolve o problema. Não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua dificuldade. Pastor, o Senhor não sabe qual é o tamanho da minha dificuldade. Ela se compara com a morte. Eita Deus. Porque se ela se comparar com a morte, ainda eu conheço um que é superior à morte: Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. Ele tem poder. Pastor, eu não consigo mais andar na presença de Deus. Pastor, eu tenho até lembranças vagas, longes. Parece que o sofrimento e a dor da minha vida dominaram. Parece que tudo na minha vida veio a dar-se errado espiritualmente. Parece que no mundo eu me dei certo. Parece que quando eu voltei a beber, tudo ficou bom. Meu Deus. Parece que o errado hoje está certo, pastor. Eita Jesus. Aquela vantagem que eu tomo na empresa que ninguém sabe. Aquela vantagem que eu tomo naquele negocinho, a parte que eu faço. Aquele dinheiro que entra mais no salário. Aquele flerte que eu tenho com a secretária. Com aquela mulher lá da empresa, eu estou saindo com ela, não tem nada não. Parece que eu estou mais feliz. A minha mulher está em casa, parece que a mulher gosta mais de mim agora que eu estou traindo ela. O diabo, tem hora que ele monta ciladas, ele formula celas, prisões, mas as prisões, as celas, estão com as portas abertas, e tudo que satisfaz a tua carne está dentro daquela prisão, e você acha que você está feliz, você acha que tudo entrou nos eixos, você acha que o certo se tornou o errado, e o errado se tornou o certo. Parece que inverteu-se os valores, porque tem muita gente hoje que trocou a Cristo pelos valores carnais, pelos prazeres carnais, por tuas satisfações pessoais, e esqueceram que essa cela, essa cadeia forjada pelo diabo, ela está com a porta aberta, mas um dia ela vai se fechar, um dia ela vai se trancar. O homem aprisionado, ele não consegue se libertar se não for a intercessão de Deus. Aleluia, meu Deus. Parece que
que o errado se tornou certo. Hoje nós vemos que tudo está focando para a dissolução das famílias. Hoje parece que tudo está focando numa vida de aparências. A constituição casamento, a constituição família perdeu-se os seus valores. Hoje a mãe não consegue mais auxiliar a filha, não consegue mais ser amiga da filha, não consegue mais ser confidente da filha. Hoje o pai não consegue mais ser amigo do filho, não consegue mais ser íntimo do filho, não consegue mais aconselhar o filho. Hoje parece que os aconselhamentos estão sendo feitos através da internet. Hoje parece que os aconselhamentos estão sendo feitos nos barzinhos. Hoje parece que os aconselhamentos estão sendo feitos nas esquinas. A madrugada se tornou aí o ponto auge de direcionamento para o futuro de muitas famílias. Perderam-se os pequenos valores de sentar à mesa, à roda da mesa com a família, para todos almoçarem ou jantarem juntos. Perdeu-se a referência do pai sentar à mesa e ler um trecho bíblico para todos os filhos ouvirem. Perderam-se os valores do homem honrar a mulher, zelar pela mulher, cuidar pela mulher, da mulher zelar pelo homem, ser a dona de casa, zelar pelos filhos. Parece que tudo isso hoje é careta, parece que tudo isso hoje é quadrado. Hoje as maiores influências negativas nem são dos filhos, são dos próprios pais, que nos momentos festivos dessa terra querem se tornar mulheres de meia idade, querem se tornar mocinhas. Homens de meia idade querem andar que nem garotão. Os filhos já perderam a referência. As crianças já não têm mais valores éticos. O estudo, a escola, a base de ensino está corrompida. A política apoia isso. A cultura apoia isso. A sociedade apoia isso. Parece que aquilo que era aceitável pela sociedade há 30, 40 anos atrás é absurdo se falar hoje. A invenção da tecnologia substituiu o conselho da mãe, o conselho do pai. O trabalho braçal, Marcelo, que antigamente era tão bem visto. O homem se orgulhava tanto de ter trabalho físico e honrar. Fiz isso com as minhas mãos. Eu trabalhei naquilo ali, constituí as minhas mãos. Eu ganho minha vida, trabalho. Hoje parece que ninguém quer mais suar a camisa. Parece que o mundo está no inverso. E sabe que nós enxergamos isso? As mortes crescendo cada vez mais. As catástrofes crescendo cada vez mais. As epidemias acontecendo cada vez mais. As doenças acontecendo cada vez mais. Os homicídios acontecendo cada vez mais. Os assaltos acontecendo cada vez mais. A fome acontecendo cada vez mais. O desrespeito, a infidelidade acontecendo cada vez mais. As agressões acontecendo cada vez mais. As pessoas não estão afim mais de andar no que é certo, no que é correto, porque vem tanta desgraça, porque vem tanta destruição, tantas más notícias, que perderam a esperança. Que é comum o pai ver o filho focado nas drogas e já não ter mais ação para mudar aquilo. É comum a mãe ver a filha no fluxo, na noitada, no elo da prostituição e da sexualidade, e já não consigo mais corrigir os filhos. O coração de muitos estão sangrando. O coração das pessoas que são ainda fiéis à palavra de Deus choram com amargura, porque sabe que alguma coisa está para acontecer.
A ciência prova que alguma coisa está para acontecer. Guerras, mortes, terremotos, alagamentos, tsunamis, vendavais. As chuvas em nosso país estão matando muitas pessoas, desabrigando muitas pessoas, falindo muitas pessoas, levando morte, desespero, dor para muitas pessoas. Os furacões, os vendavais estão acontecendo com mais frequência. Os terremotos estão destruindo. Quase 50 mil pessoas foram mortas num único terremoto. Tem noção do que são 50 mil pessoas morrendo de repente porque a terra tremeu? A guerra que está atualmente acontecendo no planeta, e muitos já perderam o temor para ouvir sobre a guerra, não sabendo que isso pode se alastrar e dominar o mundo. Já matou mais de 250 mil pessoas. Pessoas estão sendo enterradas, Marcelo, por tratores. Escavadeiras estão abrindo buracos e empurrando corpos para aquela vala. O coração do homem parece que perdeu o temor. Eu estou indo para 50 anos e na minha adolescência, eu era criança, o início da minha adolescência, eu brincando uma tarde na porta da minha casa, passou um homem armado correndo atrás de outro e efetuou disparos às 5:30 da tarde, com a rua cheia de criança, o sol raiando, brilhando ainda. A morte daquele homem na rua parou o bairro. A morte daquele homem há quase 40 anos atrás parou o bairro do Filhos da Terra. Todo mundo comentou, todo mundo se lamuriou, todo mundo mencionou. O coração dessa mãe como é que está agora? O filho foi morto a bala. Todos foram para o enterro, foi comentado por semanas, pessoas choraram. O coração do homem parece que está cauterizado, Marcelo. Se ouvimos que morreu mais um e acabou-se. Em 2022, em nossa rua, morreram quantas pessoas em nossa rua? Muitas pessoas morreram, pessoas conhecidas, pessoas amadas, pessoas queridas, pessoas que nos cumprimentavam, tinham diálogo, amizade, parava, batia papo, de repente soubemos, morreram. Parece que nem a morte está abalando mais o coração da humanidade. Parece que o viver tanto faz, morrer também. Nós enxergamos que a humanidade está sendo chacota na mão de demônios. Demônios estão destruindo a história da humanidade. Moradores de rua estão crescendo cada vez mais. Os hospitais não dão mais conta. Os desempregados estão cada vez maiores. Pessoas que estão passando e pedindo comida nas portas estão ficando cada vez mais frequentes. As drogas estão sendo o refúgio mais óbvio. Hoje um prato de comida está sendo trocado por uma garrafa de pinga. Parece que os valores inverteram. Repara que o coração de Deus, ao olhar a humanidade dos céus, fala: mas eu dei o meu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que vocês tenham vida plena e abundante. E muitos estão escolhendo andar afastados de Deus, muitos estão escolhendo ser condenados à eternidade distante de Deus, sendo massacrados e humilhados na mão de demônios, pela eternidade no lago de fogo e enxofre, que nem preparado para a humanidade foi, porque não querem aceitar o perdão de Deus, a misericórdia de Cristo, a graça do Espírito Santo. As pessoas decidiram se isolar. Eu imagino que o coração de Cristo doeu com a dor daquela viúva. E Cristo não olhou só para as vestes, não olhou só para a lágrima correndo nos olhos dela. Cristo olhou para a dor do coração dela e sentiu a mesma dor. Como sente a sua dor na sua casa aí, como sente a sua dor para os que estão me acompanhando pela internet.
Eu sei que muitos não confiam mais nos homens para abrir o coração. Hoje, psicólogos e psiquiatras estão sendo os mais procurados por tantas falências de famílias, falências de sentimentos, falências de autoestima. Cristo olhou para aquela dor e falou assim: eu vou mudar isso. Cristo olhou para a dor daquela mulher e falou assim: eu tenho poder para mudar isso, para de chorar. Eu tenho poder para mudar essa história, para de chorar. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus lhe oferece uma saída. Jesus tem o poder de mudar a tua história, para de chorar. Hoje chegou a salvação por fé. Creia que a presença do Espírito de Deus está no seu lado aí, esperando a oportunidade que você abra o coração, porque Ele pode mudar esse choro, Ele pode transformar em alegria. Chega de tanta dor. Deus fiel. Aquela viúva não entendeu nada. Ela pensou que talvez seria só mais um homem que acalentaria, que confortaria, que queria levar os bons sentimentos para aquela viúva. Mas de repente, Jesus olha para o caixão, olha para o esquife. As pessoas que estavam carregando o caixão, olha o detalhe, não pararam. Jesus parou e conversou com a viúva, consolou a viúva, trouxe a esperança. Por mais que tenha sido absurdo alguém falar para a viúva, para a mãe, não chora. Ela sentiu virtude nas palavras, ela acreditou nas palavras, porque não houve repreensão dela. A Bíblia fala que Jesus foi atrás do caixão, tocou no caixão, tocou no esquife. E só depois de ter tocado e segurado aquele caixão, que as pessoas que estavam carregando o caixão pararam. Meu Deus. As pessoas estão vivendo a indiferença da morte, Marcelo. Olha aí. Ou elas estavam com pressa pela dor da viúva para enterrar a criança, ou elas estavam indiferentes com a presença de Jesus Cristo Todo-Poderoso, porque a sua fama já se crescia. Ele já tinha feito milagres. Quando ele falou para aquela viúva, para de chorar, porque ele moveu-se de íntima compaixão. Muitas pessoas que estavam ali, Marcelo, aquela multidão que acompanhava Cristo já falou, algo vai acontecer, peraí. Porque quando ele sentiu de íntima compaixão, quando tem um amigo Lázaro que estava há 4 dias morto, sepultado, ele deu ordem na morte, largou Lázaro, e Lázaro saiu da sepultura. Alguma coisa vai acontecer. Quando ele sentiu de íntima compaixão aquele leproso, que dobrou os joelhos na presença dele e falou, Senhor, se quiseres pode me fazer limpo. Cristo olhou e falou assim, eu quero ser limpo. Alguma coisa ia acontecer. A filha daquele centurião, já morta, foi ressuscitada. Pessoas foram curadas e ressuscitadas, foram limpas, transformadas. Aquela multidão que acompanhava Cristo sabia que algo iria acontecer. Não era uma pessoa qualquer que entrou na vida daquela mulher. Não é uma pessoa qualquer que entra na tua vida essa noite. Não é uma pessoa qualquer que fala para você parar de chorar. A solução chegou. Glória a Deus. Aleluia. Abençoa, Senhor, teu povo. Pastor, eu estou sofrendo, mas a minha sofrência não é com a minha família, não. Minha família está maravilhosa. O meu filho não usa drogas. É um menino decente, estudioso, formado, saudável, é um bom filho, é um bom filho para mim como mãe, é um bom filho para o pai. O meu marido é fiel, trabalhador, me honra, mas eu estou sofrendo com uma dor que não para, pastor. Pastor, eu estou sofrendo com uma enfermidade que o médico não consegue dar jeito. Quantos diagnósticos já passaram e eu não mudo? Quantos medicamentos já tomei, parece que não fazem mais efeitos. Quantos anos eu já não consigo mais viver uma vida normal. Eu estou escravo e mercê dessa dor. Tenho que trabalhar porque é o jeito, tenho que cuidar da casa porque é o jeito, tenho que cuidar da família porque é o jeito.
mas a dor está me dilacerando e eu sei daqui a pouco tempo eu não vou conseguir mais honrar os meus compromissos, porque eu estou algemada, encarcerada nessa dor. Pastor, a minha família é maravilhosa, mas parece que a minha vida foi focada no desemprego. Eu não me acerto em emprego nenhum, pastor. Parece que eu nasci para ser pobre, miserável. Parece que a minha vida não vai prosperar nunca. Parece que tudo que eu ponho na mão entra de um lado e sai do outro. Põe num bolso, cai em pé, está furado. Tudo que eu conquisto eu perco. Eu não consigo projetar um futuro para os meus filhos. Eu não consigo projetar um conforto para minha família, para minha esposa. Eu não consigo ter um momento de lazer. Parece que tudo que eu ganho está vivendo uma miséria. Minha vida está abaixo da miséria. E eu sou um cara trabalhador, disciplinado, mas não prospero. Está algemado com demônios devoradores que está destruindo a tua vida. Pastor, eu tenho até uma família boa, pastor. Eu tenho uma esposa que me ama. Pastor, eu tenho filhos maravilhosos. Pastor, eu sou bem empregado. Pastor, eu ganho bem, eu projeto o futuro da minha família. Eu tenho os meus momentos de lazer. Pastor, eu tenho uma vida invejável, mas infelizmente, pastor, eu não consigo ser fiel à minha esposa. Eu não consigo conviver com outras mulheres. Eu sou um cara que vive no rabo de saia, traindo e adulterando. Eu estou algemado a demônios da prostituição que me induzem ao adultério. E eu não tenho mais forças para mudar isso. Pastor, eu sou um cara de gente boa. Pastor, a minha mulher é linda, maravilhosa. Eu amo minha mulher. Pastor, os meus filhos são um exemplo na rua. Queridos por todos, pelos vizinhos, pela parentela. A minha vida é feliz. Mas, pastor, e eu sou um cara trabalhador, ganho bem, tenho meu carro, tenho minha vida. Pastor, eu sou feliz. Mas não consigo abandonar a cerveja, não consigo abandonar a pinga. Eu não consigo, pastor. Os médicos já falaram que o meu fígado já está destruído, a cirrose hepática está me matando. Eu estou algemado ao vício do álcool porque eu não consigo, pastor. Quantos sentimentos Deus está vendo hoje? Quantos encontros Jesus Cristo está tendo hoje através dessa pregação? Quantas pessoas Ele está encontrando agora e falando: chega de chorar, chega de salamuriar. Muitas pessoas indiferentes à sua dor estão correndo para sepultar, estão correndo para tentar com os seus recursos acabar com a sua dor, mas não dá. Quantas pessoas estão sendo indiferentes à presença de Jesus? Às vezes a solução está perto. Sempre tem um amigo que fala sobre Cristo. Sempre tem um vizinho que fala sobre Jesus. No hospital sempre tem alguém entregando um folhetinho: olha, Jesus cura. O médico falou que não tem cura, que você está condenado para a morte, mas Jesus é a vida e Ele cura. O sangue dele tem poder para curar. A autoridade do nome de Jesus, toda enfermidade ela cai por terra. Jesus cura, mas as pessoas decidem não dar ouvido. Jesus liberta da prostituição, Jesus liberta do álcool. Sempre tem a oportunidade. Sabe que as pessoas nunca vão poder chegar na presença de Cristo no dia do juízo final, do tribunal de Cristo, no dia, como diz lá em Malaquias, da vingança do nosso Deus. Nunca vão poder chegar e falar assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Nunca ninguém falou para mim que Jesus cura, liberta e salva. Eita Deus, é forte. Você que está vivendo uma vida destrutiva, mas a aparência está boa. Você que está com sentimentos de dor, mas a vizinhança te bota como uma pessoa feliz. Você que está vivendo uma vida destruída, mas vive sorrindo para os outros com um copo de cerveja na mão, achando que todo mundo te apoia. Jesus Cristo te dá uma oportunidade de você ser bonito por dentro e por fora. Jesus te dá a oportunidade de você ter uma família bonita por dentro e por fora. Jesus te dá a oportunidade de você ter uma família
saudável e feliz por dentro e por fora, um lar saudável e feliz por dentro e por fora, sentimentos saudáveis e felizes por dentro e por fora, felizes, sendo verdadeiros. Cristo quer transformar a tua vida como transformou a vida daquela mulher. Ele chegou para aqueles que estavam carregando o caixão e pareou lado a lado com o caixão. Imagina a cena, Marcelo: um caixão, uma multidão, uma criança morta no caixão. Imagino eu com algumas flores, uma vestimenta adequada na criança morta. Aquela criança não ouvia mais, aquela criança não respirava mais, aquela criança não tinha batimento cardíaco, nada mais estava vivo naquela criança. A sepultura era o destino final, a esperança de toda aquela multidão barrou-se naquele caixão. Mas as poderosas mãos de Deus seguram o caixão e olham para aquela criança, e Jesus, absolutamente, com toda a sua soberania e poder, olha para aquela criança morta no caixão e fala: menino, a ti te digo, levanta-te. Olha aí, Jesus. Coisa maluca é você olhar para um defunto no caixão e falar: levanta. Olha aí, Jesus. Aos meus olhos, aos seus olhos, pode ser absurdo, mas quem falou para aquele menino se levantar foi o dono da vida. A morte teve que abandonar o corpo daquela criança, e o espírito de vida entrou novamente naquela criança. Glória a Deus. O que você acha impossível? Creio, meu Pai. O que você acha pior que a morte? O que está te levando à destruição? Porque se Deus enfrentou a morte para dar a vida, Ele pode enfrentar a sua dor, o seu problema, limpar o teu coração, transformar a tua história, te transformar de dentro para fora, te libertar total e completamente, levar a vida que você precisa. Glória a Deus. O Espírito de Deus te dá um convite hoje. Creia. Aquele menino sentou no caixão. Aleluia. O defunto sentou, Marcelo. A criança morta, bem vestida, em volta de flores, sendo carregada. Uma comitiva de pessoas chorando e chalamureando, apoiando e consolando aquela viúva. Todos pararam e tiveram que ver aquela criança sentar no caixão e começou a falar. Aquela criança começou a falar. Glória a Deus. Sabe o que eu imagino? Eu creio. Que se tinha uma grande multidão no cortejo fúnebre daquela viúva, todos, quando viram aquela criança falar, entraram novamente na cidade espalhando para todos: o filho da viúva viveu, a morte abandonou a criança, Jesus ressuscitou o filho da viúva. Todos podem ver no caixão e todos podem ver a criança agora sendo entregue nas mãos das mães. A lágrima da mãe cessou. Glória a Deus. A dor do coração, a dor da morte, a dor da perca, a dor do abandono, a dor que a mãe tinha, acabou. Glória a Deus. Cristo pode fazer isso na minha vida, na tua vida. Eita Deus fiel. Cristo pode realizar sim. Aleluia. Não existe um Deus tão poderoso que batalhe tanto, trabalhe tanto em favor daqueles que esperam nele, que aguardam nele, que amam ele, que obedecem ele. As poderosas mãos de Deus têm poder para realizar o sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Deus, olhando, Cristo olhando os sentimentos de alegria daquela mulher, Eita Deus. eu acho que invadiu, a alegria daquela mulher invadiu o coração de Cristo. Verdade. A alegria daquela mulher, Marcelo, invadiu o coração de todos os que estavam acompanhando o cortejo e de todos que estavam acompanhando a Cristo. E sabe o que acontece quando duas multidões vêm? Duas grandes multidões, dois grandes cortejos, dois grandes números de pessoas juntas vê um milagre tão poderoso. Eita Deus. A Bíblia fala que todos eles reconheceram Olha aí. que o grande homem de Deus surgira. Glória a Deus. E coisa boa é o homem reconhecer a Cristo. Coisa boa é o homem reconhecer quem é Cristo. Coisa boa é o homem saber quem é Jesus. Você aí na sua casa, eu sei que a dor está tão grande que você esqueceu quem é Cristo. Eu sei que a dor está tão difícil que você não consegue mais enxergar a Cristo do seu lado.
Mas a vitória vai acontecer. O poder que há no nome de Jesus vai realizar o impossível na sua vida. A alegria vai dominar o teu coração. A Bíblia fala que todos encheram-se de temor. Todos reconheceram a soberania de Jesus. As pessoas hoje estão trocando Jesus por coisas tão banais. As pessoas hoje estão trocando Jesus por situações tão pequenas. Alguns intitulam o erro de uns como maior do que tudo que já aconteceu. Os discípulos, por exemplo, a gente tira Judas como traidor, mas tem gente traindo a Cristo por coisas tão pequenas. Judas traiu a Cristo, sim, e pediu 30 moedas de prata, preço de um escravo, um grande valor na época. Mas as pessoas estão traindo hoje Cristo, Marcelo, com um aplicativo de celular. As pessoas hoje estão traindo a Cristo com um aplicativo de prostituição, de encontro. As pessoas estão traindo Jesus hoje com a amizade na madrugada. As pessoas estão traindo Jesus hoje com o conselho do ímpio. As pessoas estão traindo Jesus hoje porque estão dando ouvido àqueles que se dizem amigos, mas só te aconselham porque é mal. Perderam a identidade, perderam o caráter pessoal. As pessoas estão traindo Cristo por tantas coisas. Mas quando o homem tem um encontro com Deus, como aquela multidão teve um encontro com Deus, a multidão da vida, a multidão da morte, quando todos reconheceram e encheram o coração de temor, a fama de Jesus se espalhou. A fama de Jesus não se espalhou só na cidade de Naim. Repara que a cidade de Naim ficava no norte, em volta da Galileia. Mas a fama de Jesus correu para a Judéia. Olha o último versículo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por todas as terras circunvizinhas. Sabe o que é isso? É que assim, a ressurreição aconteceu no norte, mas a fama dele se espalhou, foi no sul. Foi como ondas, Marcelo. As multidões espalharam muito mais o nome de Jesus. Olha, eu conheci um homem que trouxe da morte à vida uma criança, que tirou o choro de uma viúva abandonada com o único filho morto e levou esperança, alegria, paz para ela novamente. Eu acho que esse é o Messias, o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. E se ele tiver um encontro com você, a sua vida também pode mudar. Ele curou a muitos, ele ressuscitou a muitos, e as palavras deles eram ensinadas com autoridade, com poder. Transformou a mente, transformou a família, transformou o lar de muitos. Se você tiver um encontro com ele, a sua vida vai mudar. A fama de Jesus cresceu. Hoje todo mundo conhece Jesus. Todo mundo conhece Jesus Cristo. Acho que em nossa nação não tem quem não conheça. No mundo, pouquíssimas nações, pouquíssimas pessoas podem dizer com verdade que nunca ouviu falar de Jesus. Pouquíssimas pessoas. Em todo esses quase 8 bilhões de seres humanos sobre a face da terra, pouquíssimas pessoas podem falar: eu nunca ouvi falar de Jesus. Mas você que ouviu falar de Jesus e der crédito a Ele nessa hora, aleluia. Não existe mais intercessão, não existe mais véu do templo, não existe mais sacerdote que interceda. Você pode dobrar os seus joelhos aí, você pode abrir o teu coração aí, você pode abrir os seus lábios e suplicar a graça, a compaixão e a misericórdia. O milagre pode acontecer, o milagre vai acontecer, o milagre é para acontecer. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda.
O projeto dele para a tua vida é que você seja feliz, é que você tenha paz, é que você viva o amor que ele tem reservado para você, é que você seja uma pessoa próspera. E quando falamos em prosperidade, lembre, prosperidade não é acúmulo de bens ou dinheiro. Prosperidade é a ausência da necessidade. Cristo quer te oferecer uma vida transbordante. E além dessa vida aqui na terra, Ele quer te oferecer a imortalidade. Um revestimento de corpo de glória, onde a doença não vai mais fazer parte, onde não vai haver mais esquifes, caixões, onde não vai haver mais viúvas chorando, onde não vai haver mais cemitérios, onde não vai mais existir velórios, porque Ele nos promete que vai arrebatar os seus, Marcelo, e o arrebatamento haverá uma mudança. Os que morreram em Cristo serão arrebatados primeiro, não se confundam. Os que estiverem vivos serão levados aos ares, ao encontro de Cristo. O arrebatamento vai acontecer e teremos o nosso corpo transformado. O nosso viver hoje é Cristo. Sabe o que representa isso? Que já vencemos a morte. O nosso viver hoje é Cristo. Sabe o que representa isso? Que não temos medo da morte. A morte só é a transição, porque a morte para o cristão é lucro. O medo que aflige a muitos ou a todos sobre a face da terra, para o cristão é só uma transição. Após a morte vem um corpo de glória. Após a morte vem um corpo incorruptível. Após a morte vem um corpo santo. Após a morte vem um corpo imortal. Após a morte vem um corpo glorioso. Após a morte vem um corpo eterno. Após a morte vem a vida com Cristo. A entrada do homem na cidade santa será um marco eterno. A presença do nosso Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Senhor dos Exércitos, no trono, vai reger a nação para a eternidade. Gozo, paz e alegria, nada de dor, nada de choro, nada de lágrima, nada de dores. Jesus te oferece uma vida, e uma vida eterna. Ele te oferece relacionamento hoje, um relacionamento eterno. Glória a Deus. Eu tenho certeza que aquela viúva decidiu conhecer a Cristo. Amém. A Bíblia não menciona, mas eu tenho certeza que ela decidiu saber quem era aquele homem que trouxe a alegria novamente. Glória a Deus. Cristo quer te levar à alegria, Amém. transformar a sua vida, as suas percas, os seus danos, as suas dores. Quer transformar isso. Chega de tanta dor e tanta morte. Chega de tanta dor e tanta decepção, tanta frustração. A Bíblia fala que o diabo, Satanás, ele é um ladrão. Veio matar, roubar e destruir. Mas que Jesus veio para te dar vida plena e abundante. E Ele só veio para te dar vida, Ele não veio para te dar morte. Ele não veio para destruir, Ele veio para reconstruir. Ele não veio para roubar, Ele veio para restituir. Jesus Cristo te ama. Eu vou repetir, Jesus Cristo te ama. E tudo que você acha que é certo, mas não está baseado na palavra de Deus, não é certo. Tudo que você acha que é aceitável, mas que não está baseado na palavra de Deus, não é aceitável. Tudo que você acha que te gera felicidade, mas não está baseado na palavra de Deus, não te faz feliz. Tudo que você gera no teu coração, que te completa, se não está baseado nessa palavra, você está vivendo a solidão e a dor incompleta. Jesus Cristo quer mudar o quadro da sua vida hoje. Não importa o tamanho do problema, conhecemos um Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente e onisciente, que estende suas mãos hoje, perfuradas na cruz do Calvário, para segurar em suas mãos e te guiar pelo caminho da eternidade. Essa fraqueza espiritual caia por terra agora em nome de Jesus. Essa influência, essas palavras demoníacas que está dizendo no teu pé do ouvido que não tem jeito não, você não merece não, o teu destino é a morte, caia por terra em nome de Jesus.
esses pensamentos de suicídio, esses pensamentos de homicídio, caia por terra em nome de Jesus. Jesus quer restituir, transformar você, a sua esposa, os seus filhos, o seu lar, o seu negócio, a sua profissão, o seu salário, a tua amizade. Cristo quer mudar a tua história. Jesus Cristo quer morar no teu coração, fazer parte da sua vida, dos teus sentimentos. Entregue-se a Ele hoje. Que o Espírito Santo possa te dar a oportunidade. E essa oportunidade que possa ser agarrada com as tuas mãos. E que os frutos dessa palavra possam ser gerados no seu coração. Eu profetizo a vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.